A paz do Senhor para todos. Nessa oportunidade eu queria falar sobre o profeta Elias. Quem não conhece o profeta Elias, né? Já ouviu falar? Um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus. Muito conhecido pela aquele episódio, né? Aquele grande feito do desafio com os profetas de Baal, e que o Senhor mandou fogo do céu, né? E todo mundo disse só o Senhor é Deus. E foi aquele grande feito em Israel, né? E Elias ficou muito conhecido por esse milagre extraordinário, né? Que o Senhor se manifestou tremendamente. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de um episódio que me intriga, assim, bem intrigante na vida de Elias. E que Tiago vai falar na epístola dele, lá no capítulo 5, versículo 17, que Elias era um homem semelhante a nós. Tinha os mesmos sentimentos que nós, era sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E ele fez o que fez, né? E esse capítulo 19, eu vejo aqui um trabalhar de Deus nas dimensões do ser de Elias, né? É fácil falar de Elias, aquele profeta lá do monte que desafiou os profetas de Baal, né? Mas tem um outro lado desse profeta que a gente se identifica muito, porque nós somos seres humanos, também falhos, né? Também sujeitos às mesmas coisas de quem não conhece a Deus, né? Então, assim, a gente vai meditar nesse capítulo 19. Depois desse grande feito lá com os profetas de Baal, que Elias matou todos os profetas de Baal, diz no capítulo 1, do capítulo 19, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como ele havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, né, dos profetas de Baal. Então, Acabe contou a Jezabel. A Jezabel aqui era a personificação do mal. Pense numa mulher maligna. Era essa mulher Jezabel. Diz lá em 1 Reis 21, 25, que nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo porque Jezabel instigava ele. Então, essa mulher era terrível, era maligna, né? E diz aqui que Acabe contou tudo para ela. E ela mandou um mensageiro avisar a Elias que ela ia fazer com ele no dia seguinte, né? A mesma coisa que ele fez com os profetas dela, né? Então, no versículo 3, Elias ficou com medo. O medo, ele é um sentimento que ele é necessário para o ser humano. O medo, ele faz com que a gente se proteja do perigo, e tem várias vantagens de se ter o medo em determinada dose, né? Em determinada intensidade. Agora, o que a gente vê nesse texto aqui de Elias, quando diz que ele ficou com medo, olha as atitudes dele depois que ele começou a ficar com medo. Primeiro ele ouviu a ameaça e ele sentiu logo esse medo. Então o homem que orou e
para cair fogo do céu, o Senhor respondeu com fogo. Agora a Jezabel dá um grito ameaçando, né? Manda o mensageiro e Elias já se vê dominado pelo medo. Porque as atitudes dele seguinte, vamos ver aqui nas palavras-chave seguinte, que Elias, ele não só sentiu medo, o medo dominou ele. Ele permitiu que o medo dominasse ele. Porque diz aqui que ele levantou-se para salvar a vida. Um homem que confiava tanto em Deus, no Todo-Poderoso que podia guardar ele, mas ele está se salvando por si mesmo, né? Ele ficou com medo e esse medo dominando ele se levantou, mas foi para salvar a própria vida. Ele se foi a Beceba e ali deixou o seu servo, né? Já ficou isolado, deixou o seu servo. Ele, na verdade, ele queria ficar a sós, ele queria ficar ele e Deus, né? Ele estava fugindo e ali ele deixou o seu servo. Então aqui a gente já vê um distanciamento interpessoal. Ele quer ficar isolado. O medo está dominando ele já toma uma atitude para salvar a própria vida dele. Ele deixa de ter contato com as pessoas, deixou o seu servo, ele quer ficar a sós. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Olha para onde ele foi para o deserto, ele quer ficar a sós, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentou-se, irmão. O medo está dominando Elias. As atitudes dele são cada vez mais de quem vai de ladeira abaixo. Ele é um ser humano, ele tem sentimentos, ele falha também, né? E ele diz aqui, diz o texto que ele sentiu vontade de morrer. Ele sentou-se debaixo de um zimbro e ele sentiu vontade de morrer. E ele orou: basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, Elias aqui, ele já está dominado por um estado assim depressivo. Ele está aqui de ladeira abaixo, numa profunda tristeza. E ele diz aqui o texto: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse. A gente vai ver aqui a providência de Deus. Um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Eu acho que ele se deitou lá debaixo daquele zimbro e ele dormiu, e acho que ele pensou que fosse acordar no paraíso, né? Que Deus ia atender a oração dele e ele ia acordar lá no paraíso. Mas não foi isso que aconteceu. Deus enviou uma providência, um anjo acordando ele: levante-se e coma. Irmãos, o basta que ele dá aqui, basta, Senhor, tira a minha vida, esse basta é dele, esse basta é do Elias dominado pelo medo. Esse basta é de quem tirou os olhos do alvo, ele está amedrontado, né? Então, o Senhor sabe, ele entende as nossas orações, ele sabe quando a gente... E se Deus fosse ouvir todas as nossas orações, irmãos, tem momento que a gente não sabe nem como é que a gente ora errado. Às vezes a gente está... E Deus, ele que sonda mente e coração, ele nem atende, ele compreende mais do que ninguém, que ele sonda mente e coração, né? Então Deus mandou, foi a providência do anjo, e o anjo disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa.
Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então essa primeira parte aqui do tratamento de Deus para com Elias, o Senhor leva em conta as intenções, leva em conta os nossos sentimentos. Deus ele é compassivo, ele é benigno, e ele está tratando de um servo dele, um servo que tem falhas, que está dominado pelo medo, está num estado depressivo, e Deus vai começar o tratamento com ele com o suprimento mesmo da parte física. Vai enviar um anjo com pão, com água, vai dar pão, vai dar água, e vai dizer, e Elias dorme. Estamos falando de necessidades básicas do corpo humano: comer, beber, dormir. Isso, para quem está num estado desse, é essencial. Comer bem, beber, dormir. E a outra coisa que diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Exercício físico, ele caminhou. O Senhor botou esse homem para caminhar, e ele colocou, né, com a força daquela comida, ele passou esse tempo todinho sem comer, só com a força daquela comida lá que o anjo deu para ele, o pão e a água. Né? E a gente vê assim, que Deus provê, aqui está no sentido físico, né? Mas a gente vê que Deus ele provê para a gente também esse pão e essa água, como sendo também uma provisão da palavra. Né? A palavra é alimento, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No Salmo 119, versículo 92, diz assim: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu já teria perecido na minha angústia. Então, quando a gente toma assim a vontade de Deus, a lei de Deus, como o nosso prazer, se torna pão e água, sabe? A palavra, ela é comida e ela é bebida, sabe? Ela quem sustenta mesmo assim o nosso espírito, a nossa alma, né? Bom, então Elias comeu, então Deus supriu as necessidades físicas dele, de comida, de bebida, de sono, né? Que ele dormiu bem. E exercício físico, né? Ele caminhou. E agora vem a segunda parte do tratamento de Deus, no versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, Deus está agora fazendo uma terapia para trabalhar, um tratamento na alma do Elias. É um tratamento, sabe, nas emoções. Porque quem está num estado desse, irmãos, quem está num estado desse, precisa desabafar, precisa falar. E aqui, irmãos, eu lembro aqui, eu tenho que falar esses versículos que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, do 4 ao 7, falando da oração, da importância da oração. E aqui a mensagem no divã de Deus, né, aprendendo com Elias. Então, Deus colocou Elias no divã e começou a conversar com ele para ele desabafar. Quando Deus faz essa pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está querendo que ele traga a memória, que ele repense onde foi que ele caiu, onde foi que ele errou. Está querendo que ele torne a realidade, que está querendo trazer a consciência de Elias, a realidade das coisas, né? E Deus vai fazer isso. E pegando esse trecho da oração que Paulo fala lá em Filipenses 4:4, ele diz assim:
não andeis ansiosos. Ele começa no versículo 4, falando que a gente deva se alegrar, né? Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, né, por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por meio da oração, né, e súplicas, com ações de graça, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, né? E ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente de vocês, o coração de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus. Essa palavra guardar aí no grego é um termo militar, irmãos, é montar guarda. A paz de Deus, quando você faz tudo isso que Paulo está dizendo nos versículos anteriores, a paz de Deus vai atuar como um batalhão, um guarda, vigiando a sua mente para você não ser perturbado. Quando você entrega tudo em oração a Deus, vai para o divã de Deus, vai conversar com Deus, vai desabafar, descarregar lá com Deus. Pode estar no pior estado que tiver, descarrega, porque o Senhor, Ele vai tratar, né? E aqui, Deus está querendo que Elias volte à realidade. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele responde, Deus quer ouvir ele, e ele desabafa mesmo, né? Tenho sido muito zeloso, né? Muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Realmente tudo isso aconteceu, né, irmãos? E ele diz: só fiquei eu. E eles era só uma mulher. Era só a Jezabel, e ela nem foi lá, ela mandou um mensageiro, e ninguém sabe nem se ela ia fazer aquilo mesmo, porque Elias era considerado um grande profeta, e as pessoas, o povo todo tinha uma certa admiração por ele, um certo temor, né, o Deus de Elias, né, mas ela mandou aquilo para ameaçar, para amedrontar, para ele ficar mesmo naquele estado dominado pelo medo. E ele ficou, irmãos, por causa de uma ameaça de uma mulher dessa, de uma incircuncisa dessa, uma incircuncisa, né? Devia ter feito que nem Davi, né? Quem é esse incircunciso para vir desafiar o exército do Deus vivo? Mas aqui Deus estava tratando de Elias. E o que acontece com ele também acontece com a gente, irmãos. Deus já me consolou muito com essa palavra, né, em mais de um momento da minha vida, né? E nós somos assim também, como Elias. E aqui diz, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito, o Senhor falou para ele: saia daí e fique diante do Senhor no monte. A ordem de Deus para o que Elias respondeu foi: saia daí. Ele estava na caverna, né? Caverna, irmãos, não é lugar de profeta. Caverna não é lugar de servo de Deus. Caverna não é o nosso lugar. A caverna tem uma grande simbologia, né? Nós somos falhos. Este é um lugar para o profeta do Senhor se abrigar? Uma caverna? É hora de tais homens se afastarem quando o público necessita tanto deles? Aqui não tinha nenhuma oportunidade para praticar o bem. Em outra ocasião, Deus mandou ele ir para um local deserto, sustentou ele lá com a viúva, né? Mas foi Deus quem mandou. Dessa vez aqui não, foi ele dominado pelo medo e tomou iniciativa por ele próprio e foi cada vez mais afundando, né? E o Senhor teve que intervir, como ele sempre intervém para a nossa saúde espiritual, física,
emocional, né? Estamos em nossa posição e no caminho do nosso dever? É uma reflexão. Eu estou onde eu devo estar? Para onde Deus me chamou? Onde está a minha ocupação? E onde eu posso ser útil? É na caverna, irmãos? Não, irmãos. Caverna é um local provisório. Nós podemos até ir parar, sabe? Muitas vezes pode acontecer, sabe? Por falta de vigilância, por falta de oração, por falta de palavra, por falta de, sabe, de circunstâncias diversas que podem acontecer na sua vida, que se você não tiver tão confiante com os olhos em Cristo, sabe? Você acaba na caverna, acaba indo parar lá. E o Senhor vai atrás, porque Ele não desiste. Então o texto aqui continua, diz que ele entrou na caverna e o Senhor mandou ele sair. A ordem foi: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. Eu vou parar aqui, irmãos, e continuar no vídeo seguinte.